né? Estamos aí iniciando mais um chat aí de estudo da sabedoria toraísta e Romanos, capítulo 10, né? Vamos fazer aquele resumo, né? Para a pessoa que está chegando hoje e não pegou o restante, né? Os anteriores. A gente sempre lembra, né, a respeito das interpretações das epístolas, principalmente as epístolas de Shaul, apóstolo Paulo, né, que nós temos que observar aí os pronomes, né, quando ele fala eu e nós, ele fala para dele ou para ele e povo de Israel, né, e quando ele fala vós, vocês ou vossos, ele fala para ou a respeito dos gentios, né? Aqueles que são aproximados ao povo de Israel. Um outro ponto que nós devemos observar é a respeito de 3 tópicos que devemos observar quando vamos interpretar, quando vamos estudar epístola as epístolas, né? Que é quem é o autor, quem é o destinatário e qual o motivo da escrita, qual o que levou esse documento ser escrito, né? Todos eles foram escritos por um motivo, eles não foram escritos aleatoriamente, eles foram escritos por um motivo, e esse motivo está explícito na explicação que o autor da epístola ele dá no decorrer da sua escrita, né? Na epístola aos Romanos, a gente sabe que o autor é o apóstolo Paulo, né? A gente sabe também que o destinatário são os romanos, né? E aí, romanos, quem são esses romanos, né? São, em sua maioria, gentios que viviam em Roma, né? Que estavam aproximados, já tinham se aproximado ao povo de Israel por causa de Yeshua, né? E também havia muitos judeus, né, que viviam fora, viviam em diáspora já, né, já estavam distantes da terra de Israel, viviam em Roma e conviviam ali com esses aproximados, né? Até porque nós sabemos que no livro de Atos mesmo mostra isso, o apóstolo Paulo, ele quando chegava nos lugares, primeiro ia nas sinagogas. E não foi o caso de Roma, né, que Paulo não tinha chegado em Roma ainda, né? Então já havia congregação lá, né? Mas isso sempre acontecia, né? Então estava vivendo ali gentios e judeus juntos, né? Tinha também alguns prosélitos, ou seja, gentios que se converteram ao judaísmo, e aí você precisa entender, né, que prosélito é gentio que se converte ao judaísmo e passa a ser judeu, né? E existia agora também os gentios que tinham se aproximado a Israel, estavam vivendo, né, a Torá, vivendo a obediência dos mandamentos do Eterno, né, mas não tinham se convertido, não eram prosélitos, né, não eram prosélitos, não tinham se convertido à religião judaica, tinham se convertido a Deus. Né? Então, isso é um fato importante. Então, o prosélito é aquele que se convertia ao sistema religioso. Né? E Paulo vai explicar exatamente na Epístola aos Romanos que você não precisava se converter ao sistema religioso. Você tem que se converter a Deus e obedecer a Torá. E ele vem desenvolvendo todo esse conteúdo de informações no decorrer da epístola. No capítulo 3, ele vai explicar sobre isso aí, deixa bem claro ali que havia prosélitos no meio, né? E ele vai entrar no capítulo 4, no capítulo 5, falando sobre justificação, falando sobre Abraão, né? Ele entra no capítulo 6 explicando como que essa justificação se dá, né? Aí vem capítulo 7, 8 e 9. E aí agora no capítulo 10, né? A gente vai ver algumas coisas sobre aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que vivem de acordo com Deus, como que se rejeita a Deus, o que é o rejeitar a Deus aqui que o apóstolo Paulo está falando, né? Nas Bíblias tradicionais aí, né? Nas traduções normais aí, que trazem aqueles epígrafes em cima de cada capítulo, né? Muitas vezes aquelas epígrafes ali são totalmente desconexas do assunto, porque eles pegam somente o assunto do capítulo e às vezes esse assunto do capítulo que a pessoa botou epígrafe está errado. Ele não entendeu e aí bota uma epígrafe
errado. A gente vai poder ter a clareza nesse estudo. Então, pegando aqui o gancho do capítulo 9, né, o finalzinho do capítulo 9, né, o autor lá no verso 33, ele vem falando aí sobre a Torá, né, a lei do Eterno e tal, e quando ele chega no verso 33, ele fala a respeito de, vem falando sobre pedra de tropeço, no 32, e quando chega no 33 ele vai dizer, olha, como diz o Taná, vejam, ponho em Sião uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho, mas quem depositar sua confiança nela, nessa rocha, será humilhado. Então, ele está dizendo aqui, nós terminamos a aula passada exatamente falando sobre isso, que as pessoas não entendiam bem como é que o Eterno tinha estabelecido essa justificação através da vida justa de Yeshua. E ele falou que para essas pessoas religiosas, que viviam na religiosidade, Yeshua é uma pedra de tropeço, é uma pedra de humilhação. Mas ele também fala que para aquele que deposita sua confiança nessa pedra, que é Yeshua, não será humilhado, não será abalado, não será destruído. Né? E aí ele vai continuar, por quê? Quando Paulo escreveu, tá, a epístola, não tinha divisão de capítulo e versículo, então é um texto só. Ele continuou falando, falou sobre a pedra de tropeço, e aquele que confia em Yeshua não é humilhado. Aí ele fala, no verso 1 do capítulo 10, irmão, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles. E eu quero ler também, eu estou lendo aqui na Bíblia Judaica Completa, de David H. Stern. E eu quero ler também aqui na João Ferreira de Almeida Normal, para que vocês possam ter a visão, tá, do contexto aqui. Olha, na H. Stern, na Judaica, ele fala, irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca de Yeshua é para a salvação deles. Agora o verso 1 da tradicional. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aqui quase não muda muita coisa o entendimento. Mais na frente, um pouquinho, alguns versículos à frente, vai mudar e vocês vão perceber essa mudança sutil que tem aí. Né? Então, seguindo, verso 2, irmãos, na Bíblia Judaica diz, porque nosso testemunhar sobre seu zelo para com Deus, todavia, ele não se baseia no entendimento correto. Então, veja isso, tá? Ele diz que a oração dele para Deus é que Israel seja salvo, a salvação deles. Ele fala, por quê? Posso testemunhar sobre o seu zelo para com Deus. Ele está dizendo, olha só, o povo de Israel tem zelo para com Deus. Eles obedecem Torá, tá? Eles têm o seu nível de obediência. Só que ele continua dizendo, olha, todavia, esse nível de obediência, esse zelo, não se baseia no entendimento correto. Na Bíblia tradicional fala, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com o entendimento, sob ter esse entendimento de prática da obediência à Torá. Veja para onde Rabino Shaul está explicando, né? Agora está levando a explicação aqui disso que ele está dizendo. Todavia, ele não se baseia no entendimento correto. Por quê? Verso 3 agora, na judaica, ele fala, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas e, em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas. Ou seja, o que ele está dizendo? Que, embora eles obedeçam a Torá, eles têm um nível de obediência, mas eles desprezam a forma que Deus escolheu de tornar as pessoas justas, que em capítulos anteriores foi dito por Paulo que é Yeshua. E aí ele vem falar que eles desprezam essa forma de Deus e procuram a forma que eles mesmos inventaram, que é a forma meramente humana, os meios legalistas, as halahot, né, que são os dogmas que nós sempre falamos aqui. Que olha esse verso 3 que nós lemos agora na Bíblia Judaica, olha na João Ferreira de Almeida como é que diz. Ele fala, porquanto
não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Esse tipo de tradução acaba confundindo um pouco as pessoas, porque, olha, na judaica ele fala, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas, porque o objetivo, o contexto, é como Deus torna as pessoas justas. E ele diz, né, em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas, ou seja, da justificação de Deus. Lembre-se que lá no capítulo 5 e 6, nós falamos sobre justificação, sobre receber a justificação através da vida de obediência. E agora o verso 4, ele vai continuar dizendo, olha, por quê? O verso 3, ele diz que aquelas pessoas estavam vivendo de acordo em obediência à Torá, só que acrescentando dogmas, buscando sua própria forma de obedecer. E aí ele diz, por quê? O objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Tenho certeza que na Bíblia que você está lendo, não é assim que está escrito. Porque lá está escrito assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha a diferença do contexto, irmão. Olha a diferença do contexto. Porque o objetivo, a finalidade estabelecido pela Torá é o Messias. Ou seja, a Torá estabeleceu um meio de justificar as pessoas e oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Ou seja, que confia na vida justa de Yeshua e copia isso, vive igual, vive nos mesmos padrões da vida justa de Yeshua. Os profetas estabeleceram que o Messias seria um baluarte, que o Messias seria a luz, ou seja, ele é um exemplo de vida prática. E a gente vê no capítulo 3 aí de Romanos, capítulo 1, 2 e 3, vai falar sobre essa questão aí, né, das pessoas que podem ter mínimos de justiça. E aí a gente aprendeu já que conforme a gente obedece a alguma coisa num certo nível, a gente recebe condições de Deus através do Rua para obedecer mais, para seguir mais em frente, né? E aí você vai crescendo cada dia mais. E aí por isso que outras pessoas acabam conseguindo entender isso, porque esse nível vai aumentando. Verso 5, ele fala, por quê? Moshe escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas. Isso é um midrash. Quando Paulo fala isso aqui, olha, porque Moshe escreveu sobre a justiça baseada na Torá. E aí ele vai fazer um midrash do texto da Torá, que está lá em Vaikra, né, Levítico 18:5. A pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas, certo? Aí ele fala no verso 6, além disso, a justiça baseada na confiança, ou seja, na obediência, no cumprimento, diz, ele vai fazer um outro midrash agora, não diga no seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer o Messias, verso 7, né? E ele vai continuar, ou quem descerá até o Sheol? Isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos. Verso 8. O que, então, isto quer dizer? E ele faz um outro midrash agora. Primeiro ele fez o midrash lá de Devarim 30, versos 11 a 14. E agora ele continua, ó, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Então, desde o verso 6 até aqui o verso 8, ele está fazendo um midrash, ele está fazendo um ensino com base lá de Devarim, de Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 a 14. Onde lá na Torá, Moisés está falando o quê? Olha, não diga que essa palavra que eu estou dando a vocês hoje é difícil de cumprir. Por quê? Ou perguntando, quem subirá até o céu para trazê-la até nós?
Ou quem descerá até o Sheol para trazer até nós? Né? Ele fala, não é difícil. Por quê? Porque ela está perto da sua boca e perto do seu coração. Então ele está dizendo, ele está mostrando aqui que a palavra do Eterno, e aí ele faz um paralelo com a vida de Yeshua, e ele está mostrando para nós que Yeshua é aquele que vive a Torá, tanto que ele compara, ele faz essa comparação da vida de Yeshua com a Torá, né, com a palavra do Eterno, e diz que ela está perto. Tá? Ali nesse verso 9 ele continua. Isto é, a palavra sobre a confiança que proclamamos, ou seja, a obediência, a fé verdadeira, que é fé, né, obediência mediante acreditar, mediante confirmada estabelecimento de obediência. E aí, olha só como é que vocês viram que eu li aqui, e a tradução aqui de David H. Stern, né, das Bíblias judaicas, é bem clara, né, e indica o caminho certinho para a gente apontando ali, né, as referências à Torá. Agora, se a gente for ler João Ferreira de Almeida, gera um pouco de confusão. Olha como ele fala. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo. Olha como é que ele já deixa uma tradução, uma forma de entendimento bem complicada. E ele fala, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. Ele não deixa claro que Paulo está tirando isso aqui da Torá, mas Paulo está tirando isso de Devarim. Então ele diz, mas a justiça que é pela fé diz assim. Ou seja, é como se isso aqui não tivesse escrito em algum lugar, mas está escrito. E ele continua dizendo, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto ao Messias? Ou quem descerá até o abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos o Messias? Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Ah, que lindo! Essa tradução parece que é uma coisa totalmente nova, que Deus está trazendo algo totalmente novo, que não tinha escrito antes. Mal sabia o tradutor que estava sendo feito uma midrash aqui de Devarim, capítulo 30, que fala da Torá, conforme eu estava explicando para vocês até agora. Por isso que é importante vocês saberem, aprenderem a Torá, para quê? Para que quando passar por um texto da Torá, vocês possam localizar. Opa, aqui Paulo está falando sobre a Torá. Olha só isso aqui. Mas o autor, o tradutor aqui não deixou isso bem claro, né? Mas é bem nítido ali para nós que Paulo está falando a respeito da Torá. A gente vê que o Paulo está dando um contexto aqui, um conteúdo bem sólido, né? E não é para pessoas leigas, não é para pessoas que chegaram agora. Já eram pessoas que já viviam ali aquela fé já há um tempo. Então, seguindo, verso 9, ele continua, então, dizendo ali, né? No verso 8, ele fala, isto é, a palavra sobre a confiança que proclamamos. Aí, verso 9. Se você reconhecer publicamente com sua boca que Yeshua é Senhor, é dono, e confiar de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será libertado. Então, olha só, Paulo já deixa uma pista aqui para aquele dogma, né, de que Yeshua é o próprio Eterno, né? Ou seja, se ele fosse o próprio Eterno, ele não precisaria ser ressuscitado, né? Ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado, né? E aí aqui o texto fala para nós que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será libertado, você receberá libertação. Libertação de quê? Lá em Hebreus, capítulo 10, capítulo 9 e 10 vai falar sobre isso aí. A libertação desse corpo físico que nós temos hoje para um corpo glorioso, fazendo parte do pequeno rebanho de Yeshua. É disso que Paulo está falando aqui e que o autor aos Hebreus está falando lá no capítulo 9 e 10. E aí a gente vê que você será liberto. Ele continua no verso 10, olha. Porque com o coração se mantém a confiança, olha só, firmeza, estabelecimento, obediência. Portanto, é mantida a via para a justiça, ou seja, é mantido o caminho, o meio pelo qual se pode viver
em justiça para alcançar a justificação. Ao passo, ele continua, ao passo que com a boca continua a fazer o reconhecimento público para a libertação. Ou seja, a sua vida confessa aquilo que você realmente está dizendo. É isso que Paulo está falando. Parei no verso 11, né? Ele fala, porque a passagem citada diz que todo que depositar sua confiança nele não será humilhado. Aí ele está falando, olha só como é que ele voltou lá atrás, né, na sua fala, que para nós é o capítulo 9, verso 33, mas para ele era apenas alguns parágrafos antes, apenas algumas linhas antes. Então ele fala, ele volta lá atrás e fala que a passagem citada diz que todo que depositar sua confiança nele, ou seja, no Messias, não será humilhado. E ele diz, isso significa que não há diferença entre judeus e não judeus, como já falamos antes aqui também em capítulos anteriores. E ele diz, Adonai é o mesmo para com todos, rico para com quem o invoca, porque todo que o invocar, o nome de Adonai será libertado. E aí ele está fazendo um midrash de Joel, capítulo 3, verso 5, ou na Bíblia comum aí, capítulo 2, verso 32. Isso aqui é importante, tá? Algumas pessoas se apegam à questão do nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E as pessoas acham que está falando que é para invocar o nome de Yeshua. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando do nome de Adonai, né? Todo aquele que viver segundo a autoridade de Adonai, que é isso que significa invocar o nome, irmãos. As pessoas acham que invocar o nome é meramente proferir o nome do Eterno, ou falar o nome, nomes que foram inventados aí. Não. Invocar o nome já foi Shem, né? Que vem nome, né? Por isso que a gente fala Hashem, o nome, né? Shem significa autoridade, Shem significa notoriedade. Então diz que todo aquele que viver de acordo, né, ou que invocar a autoridade do Eterno sobre a sua vida, e a autoridade do Eterno é a Torá, né, será libertado. É isso que Paulo está falando aqui. E a gente vê aí, né, nesse entendimento que a gente vai vendo quem são as pessoas que estão lendo esta carta, né? Quem são as pessoas? Em alguns momentos você vê que ele leva o entendimento para gentios, em outros momentos ele leva o entendimento para aqueles que são convertidos ao judaísmo, né? Em algum momento ele leva diretamente para os judeus mesmo. Então a gente vai vendo que o conteúdo da carta ele vai se explicando. E não são conteúdos isolados, como o dogma da religião quer mostrar. Não são conteúdos soltos, descartados de todo um contexto de ensinamento. Não. O apóstolo Paulo é como se fosse uma redação de Enem. Minha filha que sempre fala isso, né? Quando a gente está conversando aqui sobre as escrituras, ela sempre fala isso. O apóstolo Paulo, né? Ele fala, o escrito dele fosse uma redação de Enem, que tem introdução, tem desenvolvimento e tem a conclusão. Ou seja, cada parágrafo ele tem o seu significado dentro do contexto, não é solto, né? Não é solto. E isso é importante que cada um de nós possamos compreender. Elas não são doutrinárias, né, para nós. Elas não podem servir como doutrina para nós. Doutrina é a Torá e os profetas. A gente precisa entender isso, né? Porque os erros que aconteciam lá, alguns acontecem hoje também. Então você vai ler ali e vai ver se entender primeiro que aquilo ali é para eles, né? Tinha um objetivo a ser cumprido e foi cumprido o objetivo, né? E a gente se enquadrar, se algo na nossa vida ou que estamos vendo acontecer se enquadra dentro disso que está sendo falado aqui, aí a gente vai se colocar nessa posição de receber esse ensino de Paulo, mas é principalmente entendermos que esse texto aqui foi para os romanos.
Não é para nós. Nós não podemos pegar tudo que Paulo está falando aqui e trazer para nós, porque não se adequa. Verso 14. Mas como eles poderão invocar uma pessoa em que não confiam? Esse conteúdo aqui, dessa parte da carta, estava direcionada a judeus, né? A que não confiavam em Yeshua. Mas como eles poderão invocar uma pessoa em que não confiam? Aí ele continua. E como poderão confiar se não ouviram nada a respeito dele? Olha só. Então a gente vê aqui que a situação aqui de algumas pessoas, né, judeus lá em Roma, estava idêntica à situação da Epístola aos Romanos, de judeus que não conheciam Yeshua, não confiavam nele porque não tinham ouvido falar a verdade, o enquadramento correto dele como Messias. E ele está explicando isso. E como poderão ouvir se ninguém o anunciar? Aí ele vai verso 15. E como as pessoas podem anunciá-lo, a menos que Deus as envie, como diz o Taná. Aí vai fazer agora um outro midrash, lá de Isaías 52. Quão belos são os pés de quem anuncia boas notícias a respeito de coisas boas. Então, verso 16. A questão é que eles não deram atenção às boas novas, nem lhes obedeceram, porque Yeshayahu diz, aí ele vai fazer um outro midrash, lá de Isaías 53:1, porque Adonai, aliás, ele fala, Adonai, quem confiou no que ouviu de nós? Verso 17 ele fala, portanto, a confiança, ou seja, o viver em obediência, procede do que é ouvido, ou seja, daquilo que ele aprende. Ele continua, e o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Então, quando se fala por aí, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a tradução João Ferreira de Almeida fala isso. E as pessoas usam isso aí de forma isolada, mas você está vendo aqui que esse contexto aqui está dizendo ali claramente que é a respeito do Messias que está sendo falado. Inclusive, na João Ferreira de Almeida fala, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pregar o evangelho, pregar a boa nova, não era simplesmente entregar um folheto na rua e dizer, olha, Jesus te ama, olha, Deus quer você com ele. Se você não for salvo, você vai para o inferno. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é você anunciar Yeshua da forma correta. É você anunciar que Yeshua viveu a Torá, né? É você anunciar que o ensinamento de Yeshua era a Torá. Né? E muitas pessoas confundem muito isso e acham que o evangelho, porque fulano precisa ser salvo, ele tem que entrar para a igreja, porque isso precisa... Não, não é isso. O viver o evangelho, né, é totalmente amplo e voltado para a Torá do Eterno. Vamos lá. Então, no verso 17 ele fala, né? Portanto, a confiança procede do que é ouvido, né? E o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Ou seja, olha aí o evangelho lá de Isaías 52, como ele está falando ali, que ele citou antes. Verso 18. Contudo, eu pergunto, será que eles ouviram? Será que eles ouviram? E aí ele continua, sim, eles ouviram isso. E aí ele vai fazer uma outra midrash agora, de Salmo 19, verso 5, que ele diz, sua voz percorreu toda a terra, e suas palavras até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Entretanto, digo, será que Israel não entendeu? Então, aqui, mais uma vez, confirma-se para quem Paulo estava falando, né? Paulo está falando para religiosos, né? Para quem cumpria a Torá, mas tinha dogmas, né? E ele fala, então, essa palavra foi ouvida por eles? Sim, foi ouvida. Ele diz, e essa palavra foi levada até o fim do mundo. Paulo está fazendo exatamente isso, né? Descrevendo aí claramente, aí, explicando
né, para quem não entendeu lá na época, quem não conheceu, quem não ouviu falar, ele está explicando item por item isso daí. A mesma coisa que o autor aos Hebreus ele faz. Né? O autor aos Hebreus ele explica isso, a característica dele com Melquisedeque, a ligação com Melquisedeque, tudo isso o autor lá aos Hebreus fala, e Paulo está explicando também aqui de forma bem clara e dando esse entendimento aí. Vamos lá, verso 19. Entretanto, digo, será que Israel não entendeu? Aí ele vai fazer um outro midrash agora, de Devarim, Deuteronômio 32, verso 21. Ele fala, provoquei ciúmes de uma não nação, mediante um povo sem entendimento, eu os deixarei irados. E ele continua, além disso, Yeshayahu diz com ousadia, uma outra midrash agora, de Isaías 65:1, fui achado por quem não me procurava, tornei-me conhecido de quem não perguntava por mim. Verso 21, entretanto, a respeito de Israel, ele diz, o dia todo estendi as mãos, mais um midrash, a um povo desobediente e contestador. Isaías 65, verso 2. Então, nós estamos vendo aqui que está falando de Israel. Muitas pessoas até pegam esse texto isolado aqui, né, e falam que está falando de gentios e tal, mas você vê dentro do contexto do que Paulo está falando aqui, que ele está falando de Israel. Né? E aqui, claro, Israel dentro de um contexto de quem está na diáspora, né, e até mesmo entre os judeus, que acabaram, depois de um tempo, se afastando um pouco da verdade completa da Torá. Judeu, né, você que não é israelita de sangue, mas adentrou ao povo obedecendo Torá através da vida justa de Yeshua e obedece Torá, isso gera ciúmes neles, né? E esses ciúmes também vão servir, nós vamos ver no decorrer do capítulo 11, que esses ciúmes vão servir para trazer mais e mais irmãos judeus ao convívio, né, da obediência correta à Torá.